Você já viu alguém perder tudo e mesmo assim continuar acreditando? Já conheceu alguém que, mesmo morando num barraco de barro, tinha mais fé do que alguém numa mansão? Essa não é só uma história de amor. É uma história de dor, de perdas, de humilhações, de lágrimas que ninguém viu cair. Mas também é uma história de fé, de esperança, de um milagre que só Deus poderia escrever. Rebeca segurava a mão do marido, Daniel, quando ele já não acreditava em mais nada. Ele chorava calado. Ela orava em silêncio. E quando o mundo inteiro dizia que eles não iam conseguir, eles se ajoelhavam e diziam: Deus, a gente não tem nada, mas ainda temos fé. Talvez o que você vai ouvir agora seja exatamente o que alguém precisa para não desistir. E se for, que esse vídeo alcance essa alma. Porque é isso que Deus quer de nós. Que estendamos a mão. Que sejamos força para o outro. Então segura firme a mão de quem você ama. E vem comigo até o fim dessa história. Ninguém acreditava naquele casal. Nem mesmo a família. Esse casamento não dura 6 meses, diziam. Mas lá estavam eles, de mãos dadas, entrando num barraco de barro como se fosse um palácio. O que muitos viam como vergonha, eles chamavam de recomeço. Mas o que ninguém via é que dentro daquela pobreza morava uma fé que o mundo não entendia. E aquilo era só o começo. Daniel olhava para as paredes rachadas e dizia, com a alma pesada: será que isso é vida, Rebeca? A gente não tem nada. Ela se ajoelhou ao lado dele, pegou sua mão com carinho e respondeu: errado. Temos um ao outro e temos Deus. E isso, meu amor, é mais do que o mundo inteiro pode nos oferecer. Mas por dentro ela também sangrava. O vento entrava pelas frestas. A chuva batia no telhado. E a dor que morava dentro era ainda mais fria que a de fora. Daniel perdeu o emprego 2 meses após o casamento. Tentou de tudo: pintura, obra, venda de frutas na feira. Nada dava certo. Houve noites em que dormiram com fome. Outras, em que dividiram um único pão. Mas todas as noites, Rebeca acendia uma vela num canto da sala. Fechava os olhos. E orava como quem já enxergava o milagre antes dele acontecer. Certa noite, Daniel olhou para ela com raiva e dor. Você ainda acredita que Deus está vendo tudo isso? Me diz, Rebeca, onde ele está agora? Ela respirou fundo. Sentou ao lado dele. Passou a mão no seu rosto e disse: talvez ele esteja apenas testando até onde vai a nossa fé. E se for isso, então eu vou passar nesse teste. E você não vai desistir, Daniel. Porque eu não vou deixar. Naquela noite ele chorou como uma criança. E ela o abraçou como quem oferece abrigo depois da tempestade. No dia seguinte, Daniel saiu bem cedo. Voltou horas depois com um saco de papelão e latinhas nas costas. Não consegui emprego. Mas consegui isso. Amanhã levo no ferro velho. Rebeca o olhou como se estivesse vendo um herói. Era pouco, sim. Mas era tudo que ele podia dar. E foi ali, naquele gesto simples, que Deus começou a agir. Mas nem tudo seria fácil. Dias depois, o vizinho apareceu no portão, gritando: Rebeca! Daniel caiu da obra. Tá no chão. Ela correu descalça pela rua de barro, coração disparado. Chegou e o viu deitado, inconsciente e sangrando. Ajoelhou-se, segurou sua mão com força e gritou: Senhor, não leva ele agora. Eu ainda preciso dele. Horas de agonia no hospital. Médicos entrando e saindo. E nenhuma notícia. Ao lado dela, uma senhora observava. Você é crente, né? Com um nó na garganta,
Rebeca respondeu: Sou. E agora é a hora da minha fé provar que é real. As duas oraram juntas. Quando o médico saiu, o coração dela quase parou. Foi um milagre. Pela altura da queda, era para ele estar tetraplégico. Mas só quebrou o braço. Vai precisar de repouso, mas ele vai viver. Rebeca caiu de joelhos no corredor. E chorou. Não só de alívio, mas de certeza. Deus ainda estava ali. Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. Com Daniel em repouso, Rebeca assumiu tudo. Lavava a roupa, limpava a casa, vendia bolo, chegava exausta, mas sentava ao lado dele e dizia: mais um dia vencido, amor. E ele, mesmo com o braço imobilizado, segurava sua mão e dizia: você é o milagre da minha vida. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Foi numa manhã nublada que Rebeca começou a se sentir mal. Fraqueza, tontura, mas achou que era só cansaço. Continuou, trabalhando, cuidando, orando, até que um dia desmaiou no meio da rua. Daniel chegou desesperado no hospital. Quase caiu da bicicleta que havia pegado emprestada. Ao vê-la inconsciente, ajoelhou-se pela primeira vez e orou como nunca: Senhor, me tira tudo, mas deixa ela viver. Eu não sei respirar sem ela. O diagnóstico foi cruel. Infecção grave. E o hospital não tinha os recursos. Daniel saiu pedindo ajuda. Bateu de porta em porta. Muitos disseram: vou orar por vocês. Poucos ajudaram. Mas ele não desistiu. Vendeu o que tinha. E foi então que uma mulher desconhecida o abordou. Você é o marido da moça do quarto 12? Ele confirmou. Ela colocou um envelope em sua mão. Deus mandou te entregar isso. Dentro o valor exato para o tratamento. Quando ele olhou para agradecer, ela havia sumido. Ninguém a viu entrar. Ninguém a viu sair. Era um anjo. Rebeca sobreviveu. Acordou fraca, mas viva. Achei que ia te perder, Daniel disse com lágrimas nos olhos. Ela sorriu. Você não ia. Deus ainda não terminou conosco. O tempo passou. Continuavam na mesma casinha simples. Dividiam o pão. Oravam de mãos dadas no canto da sala. E meses depois veio a notícia. Rebeca estava grávida. Achei que não podia ter filhos. Mas olha o que Deus fez. Daniel caiu de joelhos. Como vamos criar uma criança aqui? Ela respondeu com fé nos olhos. Do mesmo jeito que chegamos até aqui. Com fé e com amor. O resto, Deus faz. E ele fez. A luta continuou. Mas agora havia um lar. Havia um bebê. Havia promessas se cumprindo. Até que um dia, na igreja, o pastor o chamou à frente. Irmãos, esse casal é a prova de que a fé move montanhas. A igreja se levantou. Fez uma vaquinha. Compraram um terreno. Levantaram uma casinha de tijolo. Quando Daniel viu a chave nas mãos de Rebeca, ele chorou. Gritou. Deus ouviu. Deus ouviu. Hoje, se você passar por uma vila de rua de barro, vai ver uma casinha simples com uma plaquinha no portão. Foi Deus. Lá dentro vive um casal que o mundo desprezou, mas que Deus exaltou. Daniel agora ajuda outros homens que querem desistir. Rebeca ora com mulheres cansadas. E juntos, eles são a prova de que o amor firmado em Deus não quebra, se fortalece. E talvez você que me ouve agora esteja nesse barraco emocional, cercado de perdas, decepções, desânimo. Mas entenda, o Deus que levantou Daniel e Rebeca ainda é o mesmo. Ainda cura,
ainda restaura, ainda transforma deserto em jardim. E o milagre talvez esteja só a uma oração de distância. Se essa história tocou o seu coração, se você sentiu Deus falando com você através dessa mensagem, não guarde isso só para você. Se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like, isso ajuda mais do que você imagina. E compartilhe com alguém que precisa de um sopro de esperança. Talvez, com um simples clique, você leve luz para quem está em plena escuridão. Você pode ser a ponte entre o desespero e a fé de alguém. E juntos, vamos continuar espalhando o amor de Deus. Uma história por vez. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.